Ô, Raíza, eu quero perguntar a você sobre John Textor, tá? O Textor hoje se manifestou em relação à suposta crise ou a suposta desconfiança em relação ao treinador, né? Que está em começo de trabalho, mas já está sendo questionado. O Botafogo terminou a rodada no Brasileirão, a quinta rodada, na 15ª posição, que é a mesma que o Flamengo tinha em 2020, quando foi campeão, depois de demitir o Domenech nessa mesma rodada. Ou seja, o Flamengo ainda foi campeão, mas demitiu quando estava em 15º, lá em 2020, na quinta rodada também. O Botafogo deveria estar pensando na troca de treinador, Raíza, ou o problema é outro? Porque o Textor hoje disse o seguinte, ele se manifestou pelas redes sociais, resumidamente, acredito no treinador, é muito bom. Nesse momento, os jogadores não estão executando, mas ele fala aí nessa nota que a gente está lendo aqui do lado, que ele vai insistir, ó. Acredito no treinador, acredito no sistema, e os nossos jogadores sabem perfeitamente a responsabilidade que está sobre os ombros deles. A estação é muito jovem, mas não sei o que é estação nesse caso aí, mas essa tradição de pânico é bastante antiga. Vamos nos esforçar para melhorar e vamos nos ajustar em junho, conforme necessário, tal como no ano passado. Ou seja, ele já está fazendo a previsão, ó, se eu for demitir alguém, é em junho. Já está marcando data para demitir ou para prestigiar o treinador. E aí, Raíza? É questão da janela também, né? Que promete ser uma janela mais ousada do Botafogo, inclusive, do que essa primeira janela que o Botafogo gastou 500 milhões só nessa janela. A gente falou ontem aqui no programa, né, Elan, que o Renato Paiva estava prestigiado no Botafogo, e isso é um fato. Apesar das críticas da torcida, a insatisfação da torcida, a avaliação do John Textor e da diretoria, ela é uma avaliação diferente. Existem alguns pontos aí. O primeiro, a gente falou sobre isso ontem, né? O Botafogo entende que o VAR errou bastante contra o Botafogo nos últimos jogos. Há várias situações que uma pessoa da diretoria do Botafogo citou para mim, como no jogo contra o Palmeiras, o próprio jogo contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro também. Então essa é uma avaliação interna no Botafogo, tá? E existe esse entendimento também de que o momento dos jogadores é ruim, que os atletas, principalmente os titulares, estão passando por um mau momento, e o banco do Botafogo não oferece tantas boas opções como o banco do ano passado oferecia. Você tinha o Tietê, Tiquinho Soares, Júnior Santos, o Carlos Eduardo, jogadores que vinham do banco e que eram importantes, tinham experiência, participavam de jogadas que terminavam em gols, etc. Então, Elan, a avaliação interna no Botafogo é de que o trabalho do Renato Paiva no dia a dia, nos treinos, ele mostra um estilo de jogo que agrada a diretoria do Botafogo, mas eles estão entendendo que há alguns problemas. Me citaram também a questão ali do Santi Rodrigues e do Arthur, o Santi, como dois jogadores que ainda não engrenaram, não se adaptaram, e são jogadores que teoricamente substituiriam o Luiz Henrique e o Thiago Almada. Então, na visão da diretoria do Botafogo, são dois jogadores que ainda não se adaptaram, que estão num processo. O Santi Rodrigues agora se lesionou, né? Um jogador que acabou se lesionando, está fora desse jogo contra o Estudiantes, é uma preocupação aí para o Botafogo. Mas essa declaração do Textor irritou os torcedores do Botafogo, viu, Ilan? Não é para menos, não é para menos. A galera já tá desconfiada aí, não tá muito segura sobre essa temporada do Botafogo. Tem um superchat aí, não tem? Muito bem, olha, meu fogão, hein, Pedrosa? Meu fogão também joga, vai encarar o Estudiantes da Argentina. Esse jogo amanhã deve ter desfalques importantes. O Jair e o Santi vão permanecer no Rio de Janeiro. O zagueiro tá tratando uma lesão no tornozelo direito e o meia tem uma lesão na perna esquerda e já começou o tratamento. Lesão do Santi vai completar 3 jogos agora. Vene Casagrande já tem 3 jogos aí contando com esse em que ele não participa. E o Jair aí, pra mim, que já foi, mas aí pegou, hein, Vene Casagrande? Pois é, desfalques importantes. Até porque o setor defensivo já tem tendo um desfalque que é muito importante, que foi o Baixo, que eu acho que foi o melhor zagueiro da temporada passada. Já está fazendo muita falta. Uma informação sobre o time do Botafogo, que inclusive eu acabei de receber. O Alex Telles vai voltar ao time titular na lateral esquerda. Ele vem colocando o Cuiabano e agora o Alex Telles vai retornar para esse jogo a equipe titular, o que eu considero a melhor opção. Embora ele tenha dado mole naquele gol contra o Red Bull Bragantino, mas para mim seria uma injustiça você tirar o Alex Telles, que é melhor jogador que o Cuiabano,
pelo menos no meu ponto de vista, por conta de uma falha de marcação em um gol. Você apurou a escolha dele pelo Cuiabano? Não apurei, eu só recebi que o Alex Telles está de volta. Você levantou essa dúvida ontem aqui, né? Eu acabei de receber mensagem aqui dizendo que o Alex Telles está de volta ao time titular. A pessoa me mandou isso porque viu o programa ontem. Sim. Aí a pessoa foi e falou, se quiser publicar aí, falar aí no programa, pode falar que o Alex Telles está de volta, o que eu considero um acerto do Renato Paiva. E a gente também não vai achar que o cara, errou um negócio, sai. Não é assim, né? Ele, obviamente, levou vários fatores em consideração. A minutagem também é um deles, porque o Botafogo também enfrenta várias competições. De repente, adversário também. E percebe que a minutagem é importante. E aí você entende o estilo de jogo e o adversário, puxa, nesse eu acho que cabe um Cuiabano, nesse eu acho que cabe um Alex Telles. Eu acho que para isso que serve você ter um banco tão poderoso. Sim, é isso E aí. na lateral esquerda, o Botafogo tem um banco muito poderoso, com o Cuiabano, Alex Telles e o Marçal de volta, que é um cara extremamente técnico, com muita experiência, foi muito valioso nos últimos 3 anos e também no ano passado, em vários jogos importantes. Marçal esteve ali para parar o Estevão contra o Palmeiras, até foi zagueiro em muitas situações, porque ele tem essa versatilidade, essa experiência. Então o Botafogo tem essa possibilidade, isso é muito importante para você conseguir se manter vivo em todas as competições. Então o Veneto Casagrande trouxe a informação de Alex Telles de volta para a lateral esquerda no jogo contra o Estudiantes. E aí tem a questão do Jair. O David Ricardo, Lucas Pedrosa, a gente comentou isso ontem, ele foi expulso no jogo contra o Galo, e aí por isso a punição dele é lá na CBF, não na Conmebol, então ele provavelmente está à disposição. Mas ele fazia uma bela partida, o menino David Ricardo, que veio do Ceará, que é um bom zagueiro, estava jogando muito bem. E você falou, ele não tinha muito o que fazer ali, né? Na verdade, o erro foi um erro defensivo e acabou ele sendo o cara que ficou na frente do crime. E aí, Pedrosa? Com certeza, Fernando. Eu acho que o David é um jogador que o botafoguense ainda vai aproveitar muito no sentido de ser um bom jogador. Claro que não é nenhum craque, não é nenhum gênio. O cartão de visita, talvez, justamente num jogo que ele entra como titular fora de casa, não tenha sido o melhor. Mas, pra mim, o erro não foi dele. O erro foi muito mais do sistema defensivo, ali num erro de passe, que acabou gerando a possibilidade ali do Hulk conseguir ficar cara a cara. E a gente sabe que o Hulk é um jogador extremamente qualificado, que ele já tinha dado tapa, ele ia parar dentro do gol, ia ser 2-0 Atlético Mineiro e muito provavelmente o jogo ia ficar mais difícil ainda pro Botafogo. Então foi o que ele pôde fazer. Aquela falta ali como último homem, o juiz ainda vai no VAR, porque primeiramente ele dá o cartão amarelo e depois o David Ricardo ainda é expulso. Mas eu acho que para essa partida lá na Argentina é um jogador que tem condição sim de ser titular, trabalhar o mental dele para que ele não fique, acabe sendo prejudicado pelo que aconteceu. Então a volta do Alex Telles para mim também é muito interessante, porque é um jogador muito mais consistente na parte defensiva do que o próprio Cuiabano. Então é um Botafogo que vai ter que, pelo menos assim como o Flamengo, pontuar na Argentina, porque o Estudiantes é uma equipe muito tradicional, muito forte. Então eu espero do Botafogo um jogo de competição e pelo menos conseguir pontuar lá na Argentina para não se complicar no seu grupo na Libertadores. Vocês sabem que na minha fala fanática como uma torcedora do Botafogo, eu tenho amores, né, que passaram pelo Botafogo, que eu guardo para sempre no meu coração. Um deles é o Rafael Marques. Não sei se vocês lembram dele, né? Sim, ele claro era um atacante. Lembro e ele demorou muito tempo para marcar o seu primeiro gol. Ele me irritava tanto, mas tanto, porque não saía aquele gol. Depois que ele fez, ele desencantou e começou a marcar, se tornou um cara fundamental para o Botafogo. Hoje, inclusive, somos amigos lá no Instagram, é um queridaço o Rafael. E ele foi um cara muito querido, com muita identificação e com muita qualidade técnica. Eu sinto, Vene Casagrande, que o Arthur está trilhando este caminho. Que ele está fazendo um suspense para sair o seu gol, para ele fazer uma cambalhota no ar, sabe aquela coisa assim? E depois que sair o gol do Arthur, Lucas Pedrosa, tudo vai acontecer. E outra, eu acho que quando tiver que ser, será, e eu acho que
Pode ser amanhã. Na próxima. Exatamente. Ele sempre, ele está se adaptando. Ele está se adaptando ao estilo de jogo do Renato Paiva. Inclusive, a gente viu um comentário ali de um torcedor criticando o Renato Paiva. O John Textor saiu em defesa do seu treinador, dizendo que o treinador é muito bom, que, enfim, na próxima janela de transferência vai fazer alguns ajustes no elenco. Então não adianta o torcedor ficar apenas criticando o Renato Paiva, nada vai mudar. O torcedor precisa entender que é o início de um trabalho. Então tem que dar confiança ao treinador, como o John Textor está fazendo, e eu considero esse jogo do Botafogo o mais difícil na fase de grupos. Tal como o Flamengo você agora acha, com a você encarar Estudiantes lá. É um clube que tem uma história muito boa na Libertadores, tem que ter um respeito absurdo. Para mim é o jogo mais difícil do Botafogo jogando contra Estudiantes fora de casa. Foi uma página do Botafogo, o Fogão do Meu Coração, que posta uma informação de um jornalista. Eu esqueci o nome dele agora, em que ele diz que o Paiva internamente não estava assim, né, indo bem das pernas, vamos dizer assim. Não tem essa frase dessa forma. Por favor, deem um Google lá, que eu não sei de cabeça exatamente o que escreveu. Mas era algo nesse sentido. E aí o John é um cara, como o Vini trouxe. O John foi lá e falou, não, essa informação não existe. Eu tô falando que não existe, deu uma grande resposta lá pra página. Uma página boa, adoro o trabalho deles, mas que levou um drone de um jornalista eu iria que considerar o drone não estava... um grande absurdo, independentemente se é SAF ou não. Como é que você vai avaliar o trabalho de um treinador após 7 jogos? Porque o ambiente não tá... Como assim o ambiente não tá... Acho que não tem nem tempo de o jogador falar, nossa, esse treinador não cabe pra gente. Os próprios jogadores ainda estão em trabalho de transição, entender o estilo de jogo do Renato Paiva. Seria uma grande injustiça. E tem um ponto, né? Não é só o treinador que chegou. O Arthur também tá se adaptando, o Santos também tá. Foi uma reformulação que o Botafogo tá fazendo no elenco. Olha aí. Agora sim, pausando aqui o vídeo rapidinho para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, 3, 5, vários valores, mas 3 e 5 reais são valores simbólicos e você já ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias com muito conteúdo para vocês sobre Botafogo. Aqui em cima, a Live Pix do canal, você escaneia o QR Code e pode mandar uma mensagem de texto ou de áudio, lido por uma IA aí, o seu texto vai ser lido por uma IA com a voz do Bob Esponja, a voz do William Bonner, Mano Brown, etc. Ou então, dependendo do valor, você pode gravar um áudio com a sua voz e mandar aqui pra gente. E nas lives a gente bota pra tocar, né? Nós temos ali em cima o nosso Pix, que é o rafoguense10@gmail.com, que também é o e-mail do canal para contato. Quiser mandar mensagem pra gente aí, propor um jabá, um merchan aqui no canal, manda pra lá e a gente toca uma ideia e fecha uma parceria, assim como fechamos parceria com a Frésia, a corretora de seguros, patrocinadora do canal. Você quer um seguro automotivo, seguro residencial, seguro celular ou um seguro viagem, você pode chamar a Frésia, a corretora de seguros. Acabou o feriadão, né? Mas tem aí chegando férias escolares, você quer viajar pra Disney, pra Orlando com a sua família ou pra algum outro lugar, né? A Frésia Corretora de Seguros tem o seguro viagem internacional, que você tem aí seguro com cobertura global 24 horas em português para atender aí as suas demandas. Deu pepino aí nessa viagem, extraviaram a bagagem ou deu algum acidente, tem uma emergência médica para resolver, liga para a Frésia, você vai ter um atendente de primeira linha do mercado que vai te atender e vai resolver o pepino por você e te deixar tranquilão para curtir e relaxar a sua viagem. Então, nesse link aqui embaixo você pode fazer a cotação do seguro e fechando por lá, você ajuda muito o canal. Então, vamos seguir com o vídeo e daqui a pouco a gente fala mais sobre as notícias do Fogão. Apareceu, quem tá de volta depois de um longo e tenebroso inverno, John Textor. Opa! Ficou um tempinho sumido, né? Cuidando lá do Lyon, agora ele resolveu aparecer. A página Fogão do Meu Coração no Instagram postou o seguinte: existe uma pressão interna, abre aspas pra página, viu? Existe uma pressão interna pela saída de Renato Paiva de uma forma sutil. A pressão não vem da diretoria do clube, mas de um polo mais forte, fecha aspas. E aí o Textor respondeu essa postagem e respondeu em português. Normalmente ele responde em inglês, respondeu em português, não sei como foi feita essa tradução, se ele mandou pra alguém. Tradução direta, livre, né? Mas a tradução diz o seguinte, não a tradução, né? A postagem dele em português diz o seguinte, abre aspas: a sua declaração é totalmente falsa. Nunca se deve confiar na origem dessa falsidade nem publicar aquilo que não conhece. Embora todos trabalhemos de forma colaborativa, não há voz mais forte nesse clube. Nosso treinador é muito bom,
E neste momento, nossos jogadores não estão executando. Pô, que bacana a declaração, hein? Eu acredito no treinador, acredito no sistema dele e os nossos jogadores sabem perfeitamente a responsabilidade que está sob seus ombros. A estação é muito jovem, mas essa tradição de pânico é bastante antiga. Frase forte também, hein? Vamos nos esforçar para melhorar e vamos nos ajustar em junho, conforme necessário. Mudou o prazo, tal como no ano passado, fecha aspas. A temporada só começava em abril, agora vai começar em junho, segundo o John Textor. Agora, me chamou a atenção essa frase, hein, Azevedo? Eu acredito, nosso treinador é muito bom e nesse momento nossos jogadores não estão executando. Ele jogou nos ombros dos jogadores, né? Só pra, né, a Thaís Minervino aqui, Vampirão já foi demitido? Resposta tá aí, viu, o Thaís? Tá em alta aí o Renato Paiva. Tá prestigiado. O John Textor, tá prestigiado. Agora, de fato, ele errou na mão quando ele coloca a responsabilidade no colo dos jogadores, né, cara? O Textor versão 2025 tem tomado várias decisões erradas, né? Desde o planejamento, desde a maneira como contratou o treinador e agora expondo os jogadores. Eu tenho certeza que os jogadores que foram campeões estão com ego lá em cima, né? A gente conhece muito bem como funciona o futebol. Isso. E imagino que eles não vão reagir muito bem a essa declaração, não. Não mandou bem, cara. O Textor. Não mandou bem. De fato. Eu entendo que ele estava protegendo o técnico, né? Mas ele protegeu o treinador jogando a responsabilidade nos jogadores. E a gente sabe como é o jogador de futebol, né? Você tem que saber lidar. Talvez o Textor, no mundo corporativo, não tenha o hábito de lidar com jogadores com ego do tamanho do ego dos jogadores brasileiros. É diferente você lidar com empregados, né, de uma empresa e com jogadores de fato que tem essa visibilidade. Inclusive, eu acho que é um grande problema do Botafogo hoje. Os jogadores, eles olham para o banco de reservas e veem um cara começando. E aí o cara pensa, pô, sou campeão da América. E aí, a gente já viu isso acontecer em outros clubes, né? A barriga tá cheia, né? Verdade. A corrida vai ser diferente, o respeito às instruções táticas vai ser diferente também. Eu acho que o Botafogo mandou muito mal e os jogadores têm sua parcela de culpa nisso, mas você precisa saber como lidar com eles também. Lidar com ego é muito complicado. O William Macharlec tá aqui. Impressionante como os comentaristas têm a capacidade de avaliar planejamento em 7 jogos. Não, o problema é que o Botafogo já perdeu 12 vezes só esse ano. Ô William, assim, na não boa, são só cara, 7 jogos. Se você acha que a demora para contratar um treinador é culpa do comentarista ou dos comentaristas, irmão, aí fica a seu critério. Ô Azevedo, vou passar um número. Sabe quantos jogos o Botafogo perdeu? Ele falou, em junho a gente se ajeita, igual no ano passado. Sabe quantos jogos o Botafogo perdeu em 2024? 13. Sabe quantos jogos perdeu em 2025? 12. Esse número já diz tudo. Já diz tudo, exatamente. Bom, o fato é que eu vejo também uma certa... Aí eu vou dizer de uma maneira muito fria com relação ao que a gente entende por futebol e trabalha com futebol há muitos anos. Eu acho que tem uma certa precipitação, né, de uma parcela da torcida, não são todos, em pedir a cabeça do Renato Paiva, hein, o Vitor? Não faz sentido nesse momento você pedir a troca do técnico, isso não vai acontecer, tá muito claro, né? Você ficar pedindo troca de treinador, provocando, só vai piorar as coisas. O Renato Paiva não será demitido nesse momento e nem tem por que ser demitido. A temporada está começando, o Botafogo está em fevereiro, os outros times estão em abril, o Botafogo está em fevereiro. Então, agora me preocupa esse discurso do texto. Agora, né, o plano adiou para junho. Para junho. Era abril, agora adiou para junho. Assim, o fato da gente não concordar. Parece que o Botafogo tá meio assim. Tá deriva. Tá esquecendo desse Mundial, né, cara? Não só do Mundial, tá esquecendo da temporada. Sim, mas o Mundial era um dos objetivos, se não o principal objetivo de 2025. Mas pro Mundial tem outra janela, né? Se ele quiser, ele traz o Almada de volta, traz algum outro craque. Mas o brasileiro até o Mundial ainda tem várias outras rodadas, a Libertadores tem a fase de grupos. Eu acho que o Botafogo tá colocando tudo isso em risco de maneira desnecessária. Bom, vejo o Botafogo com essa situação na zaga também, onde a torcida fica meio receosa. Cara, a expulsão do menino, ontem eu folguei, então preciso falar disso hoje. A expulsão do David Ricardo, perdão. Cara, não vou crucificar o garoto não, ele não tinha outra alternativa. 100% Gregory. Exatamente. A expulsão dele é 100% Gregory. E ele tinha que fazer a falta porque o Hulk ia ficar cara a cara com o John, né? Mas aí fica um desfalque sério no sistema defensivo, né? O Barbosa talvez volte pro final de semana, né? E o David pode jogar agora na Libertadores. Se o Barbosa não jogar, existe possibilidade ainda dele jogar na Libertadores, mas se ele não jogar, o David tá à disposição. Pelo menos isso, né? Pois é. 99... Vamos direto pro lado do Fogão, também tem jogo importante amanhã pela Libertadores. Fora de casa também, jogo difícil e pode se enrolar na classificação, a não sei que vença o jogo. Estudiantes e Botafogo. Fala do Fogão aí, ô Breno Monsef, manda. Vamos lá, sobre o jogo de amanhã,
o Barbosa viajou, né? A gente falava desde ontem e projetava hoje cedo no Papo 1 que dependeria do treino de hoje, cedo, antes da viagem para a Argentina. A Argentina é uma viagem tranquila de avião, né? Porque o Barbosa, com dores musculares, não jogou domingo contra o Galo. Ainda não tá 100%, mas viajou com o grupo, né? Tá aí à disposição. O Alexander Barbosa vai depender, é claro, do Paiva para escalá-lo ou não. E não só dele, né? Do pessoal do staff também, para saber se ele vai estar em condições mínimas de jogo ou não. Até porque tem outro desfalque na zaga, o Jair. Jair não vai pro jogo. Saiu com problema no tornozelo contra o Galo e está sendo reavaliado. Então, assim, por precaução, o Jair ficou no Rio de Janeiro, vai seguir fazendo tratamento, né, preventivo que seja, por conta desse problema aí no tornozelo. Então não é figura para amanhã, né? Não é certo para amanhã. Acabou ficando no Rio, é desfalque, portanto, o Jair. O Santi Rodrigues também está fora. Teve um trauma lá contra o Bragantino. Não foi constatada a lesão no Santi Rodrigues, mas ele segue em recuperação. Eu digo sobre ele porque até havia uma expectativa, né, dele estar à disposição para amanhã, mas não está não. Então o Santi Rodrigues também permaneceu no Rio, junto com o Jair, que são os desfalques, mas o Barbosa viajou com a delegação. Então está à disposição para o Renato Paiva para poder utilizá-lo amanhã, nem que seja do banco, né? Apesar de que, como eu falei, sem o Jair, tem a opção até do David Ricardo, mas a situação está complicada. O Bastos só volta em junho, a previsão é essa. A gente falou ontem aqui no Papo de Craque. O Bastos só deve voltar lá pro Super Mundial. Então a zaga está sendo um problema aí de desfalques pro técnico Renato Paiva. Vamos aguardar. Hoje o Botafogo então encerrou a preparação, já viajou para a Argentina e amanhã tem esse jogo pesado contra o Estudiantes, fora de casa em La Plata, tendo que vencer para não se complicar na Libertadores. O Cantarelli. Gabriel Farias, valeu Breno Monsef com as informações do Botafogo. A parada é a seguinte, outro jogo igual do Flamengo, eles não têm altitude, mas é a Argentina, né? Estudiantes, e aí, Gabriel Farias? Mais um adversário complicado para um time carioca e mais um carioca numa situação de não vitória que pode deixar a situação de Libertadores muito complexa, né? O Botafogo precisa voltar, na verdade sim, voltar com empate também, né? Para você não deixar os Estudiantes deslanchar demais no grupo. Lembrando que hoje tem Laú e Carabobo. Seguindo a lógica, já que a Laú ganhou do Botafogo e do Estudiantes... E ganhou do Estudiantes na Argentina, né? Eu imagino que a Laú vencerá o jogo hoje. E vai a 9 pontos. Por mais que seja fora de casa. Iria a 9. Praticamente sacramentando um classificado nessa chave, deixando o Botafogo e Estudiantes para se matarem numa disputa por um segundo lugar. Pro Botafogo, importante não voltar derrotado também. Porque assim, empate é bom? Ainda mais no atual momento? Não. A torcida vai seguir chateada. Mas... o empate, o Botafogo não deixa pelo menos os Estudiantes desgarrar. E aí você traz, em tese, essa definição para o Rio de Janeiro, onde o Botafogo enfrentaria novamente a equipe argentina e enfrentaria a Laú. E o Botafogo teria um único jogo fora contra o Carabobo, que é o bônus do grupo. Então o empate amanhã, eu acho que deixa a situação do Botafogo, não vou dizer tranquila, porque o time não dá essa segurança. Mas o empate seria suficiente para evitar um cenário muito complexo. Agora, jogando que o Botafogo tá jogando também, né? Empatando, vencendo, perdendo amanhã... não sei se muda muito a análise. Essa é a parada, cara. Então, pessoal, ficamos por aqui, tá? Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, vários valores, mas com 3 e com 5 reais, valores simbólicos. Você já ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um ótimo trabalho todos os dias para vocês, tá? Aqui em cima tem Live Pix, você escaneia o QR Code, manda mensagem de texto ou de áudio pra gente, né? Nós temos ali em cima o Pix do canal, que você pode enviar aí qualquer valor que ajuda muito o canal. É o rafaguense10@gmail.com. E também o nosso e-mail de contato, mandando uma mensagem por lá. A gente pode fazer uma parceria, fechar um contrato aí de divulgação aqui no canal, um merchan, um jabá, e você vira um parceiro do canal. Assim como virou a Frésia Corretora de Seguros, que é um seguro residencial, automotivo, seguro celular, seguro viagem. É com a Frésia que você pode fazer. É uma empresa gabaritada no mercado, de confiança, que você pode estar numa viagem internacional, você vai ligar para a Frésia, vai ter atendimento 24 horas, global em português. Então você vai ter aí alguém para resolver seu pepino de bagagem extraviada, uma emergência médica, com esse atendente resolvendo tudo para você, e você podendo relaxar sem se preocupar com o pepino na sua viagem, tranquilão, curtindo ela à vontade. Então, nesse link aqui embaixo você pode ajudar o canal fazendo a cotação por lá e fechando por lá. Então,
É isso, pessoal. Fico por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.